Ai ai, eu estou me esforçando para assistir esse anime, tá? Tá aparecendo aquelas apresentações de slide que eu fazia lá na escola na quinta série. Mas enfim, vamos continuar com o resumo do segundo capítulo. Vem curtir, sobrinho. Em uma das memórias de Arthur, se recobrou de um homem que estava tentando o matar e ele estava sendo julgado por isso. E ao lado deste homem estava sua família. E claramente o homem estava desesperado, pedindo para poupá-los, ao menos sua filha e mulher. Pediu de joelhos para o rei Grey os poupar, mas o conselho à sua volta mandou o homem se colocar no lugar. O rei era a luz do reino. Ele não se importava com assuntos triviais. E, em poucos movimentos, a lâmina do rei foi vista executando a sentença com as próprias mãos. Matou a família daquele homem. O conselho avisou que essa era a maior misericórdia que poderiam mostrar. E o homem apenas abaixou a sua cabeça, agradecendo ao rei. Sabia que se não fosse pelas mãos dele, seria uma tortura muito pior para sua família. Nos dias atuais, Ray estava entregando suas manoplas para seu filho, mas ele não quis. Arthur foi pegar uma espada de madeira por instinto. Então os dois estavam treinando com as espadas de madeira, e Arthur avançava várias e várias vezes com golpes sucessivos, até que viu o Reynolds colocar a mano naquele graveto que estava usando. Então fez o mesmo em sua espada, e partiu para um novo ataque. E neste choque, conseguiu quebrar o graveto que seu pai portava. Naquele mesmo dia, seus pais estavam conversando sobre o garoto ter um mentor apropriado, mas Alice não gostava da ideia. Porém, Reynolds não tinha o que ensinar a ele. Os talentos do garoto eram grandes demais. Ele tinha apenas 4 anos e já conseguia infundir sua mana nos objetos. Então precisavam de alguém à altura para o ensinar, um mestre de verdade. E se isso aqui te lembra Mushoku Tensei, parabéns, porque foi uma das inspirações dessa obra com toda certeza. Alice ainda não conseguia pensar nisso, e os dois estavam discutindo fervorosamente entre ficar ou mandá-lo para um tutor. Até que Arthur sugeriu os dois irem juntos com ele. Todos poderiam ir, e era impressionante que dois adultos não pensaram nessa ideia, mas enfim. Agora eles estavam super animados com essa ideia de partirem como uma família e ensinar Arthur como mestre apropriado. Nas semanas seguintes, os chifres gêmeos chegaram e Arthur já os reconheceu rapidamente. Eles ajudaram na reconstrução da casa há um ano atrás, quando explodiu tudo. Seus pais faziam parte deste grupo no passado, eram aventureiros bem poderosos. Esse era Adam. A loira cheia de energias era Angela e apertava Arthur entre seus peitos. Ao seu lado estava Durden, um grande e calmo homem. E por algum motivo que ninguém aqui sabe, nem eu sei explicar direito, a Jasmine estava em cima da carroça. Como que ela foi parar aí e por que ela estava aí é tudo um mistério, então vamos apenas ignorar essa parte. Ambos se encararam, e atrás estava Ellen, que também se apresentou. O grupo partiu. Este método de transportes era bem arcaico comparado ao seu antigo mundo. Estavam indo em direção a uma grande cidade chamada de Shiros. No caminho paravam várias vezes para descansar, e claro, caçar monstros que a natureza enviava. Este mundo era bem perigoso, e Arthur observou as habilidades de aventureiros fortes combinados para rapidamente derrotar todos os monstros ao redor do acampamento. Naquela mesma noite, a turminha estava jantando, até que Alice viu o braço de Ray com um ferimento de batalha. Mas antes de curá-lo, os demais membros do grupo se posicionaram ao redor deles, formando meio que uma barreira. Arthur observou que os poderes de sua mãe eram bem diferentes da maioria das pessoas, ela era tipo rara, e pela raridade do poder de curar, não era sensato mostrar isso em céu aberto, isso a tornaria um alvo fácil. Horas depois, Adam pediu para emprestarem a Arthur para um treininho, já que falaram que ele tinha um grande potencial. E de maneira incrivelmente irresponsável, todos os adultos, repito, todos os adultos concordaram em uma luta de treino entre uma criancinha de 4 anos contra um adulto fortão aventureiro há muitos anos cheio de experiência e sanguinolência. Enfim, é difícil engolir essa cena. Qualquer coisa, dá uma pausa aqui, vai lá pegar uma aguinha e volta como se nada tivesse acontecido. Arthur tentou imaginar o que poderia fazer, então os dois infundiram suas manas para começar. Arthur até mesmo utilizou mana para amplificar a velocidade de suas pernas e, em um piscar de olhos, conseguiu ir para o flanco de Adam. Mas suas perninhas curtinhas escorregaram no chão, então não conseguiu aproveitar este momento. Até que os dois começaram a chocar suas armas rapidamente. Arthur foi levado para o alto e seu corpo ainda era muito leve para aguentar as pancadas. Adam estava levando uma bronca do time, mas avisou que aquele pequeno era um monstrinho implacável, deveria ter passado por um treino infernal.
Arthur se assustou, porque atrás dele estava Jasmine, e ela perguntou ao garoto como que ele fez aquele movimento ultra rápido. Queria ser ensinada, e ela não parecia que ia desistir. Dias e dias se seguiram, a viagem estava tranquila e prosseguia sem problema algum. Tinha dias que pareciam dias, e ele treinava com Adam, e também o seu físico com seu pai. Assim como era ensinado várias outras artes ali, como a própria arquearia e a natureza. Jasmine também esclarecia muitas coisas sobre a mana, e ele a ensinou a respeito das técnicas de amplificar a mana nas suas próprias pernas. E Jasmine começou a segui-lo para todos os lados, como se fosse um cachorrinho carente. Durante a viagem, Arthur fez seu aniversário de 5 anos, e Jasmine deu um presente, uma pequena adaga, e até explicou que na adaga tinha uma pequena corda que poderia ser usada também. Jasmine parecia ter se afeiçoado em Arthur, e de repente o garoto olhou para sua mãe. Ela parecia meio estranha, mas disse que não era nada, estava tudo bem. Então a turminha do barulho seguiu viagem, até que em um momento a carruagem foi parada. Ellen berrou que eram bandidos à frente. A trupe se preparava para a batalha, e eram muitos deles, estavam completamente cercados neste penhasco. O líder mandou não matar as mulheres e crianças, e poderiam fazer o que queriam com o restante. Os bandidos desceram a montanha e começaram a atacar a carruagem, mas os chifres gêmeos eram bem fortes e estavam defendendo a caravana com tudo que tinham. Individualmente eles eram bem mais poderosos, mas os números não ajudavam, estavam completamente cercados. A força dos oponentes era em seu tanto de números. Reynolds foi mandado para longe pelo líder dos inimigos, e isso fez Alice sair rapidamente da carruagem. Ray mandou não usar o poder da cura, porque se fizer isso vai piorar a situação e vai se tornar um alvo. Ordenou que Arthur poderia pegar sua mãe e ir embora. Sabe que seu filho é forte e por isso precisava protegê-lo a todo custo, e revelou que ela estava grávida e que ele seria o irmãozinho em breve. E agora tudo fazia sentido, todas as cenas que observou sua mãe passar. Arthur rapidamente puxou ela para longe e estavam correndo da batalha, enquanto Ray lutava com tudo contra o líder sem se conter. Ao fundo, os chifres gêmeos abriam caminho para os dois fugirem deste local. E era estranho, logo ele, que tomou tanto dos outros, agora estava correndo para que não tomassem o que era seu. Acima da montanha, o mago estava os aguardando, então conjurou um furacão de vento na direção dos dois. Arthur empurrou sua mãe para longe e recebeu aquele ataque em cheio. Durante a queda na montanha, sacou a adaga que ganhou de Jasmine e a arremessou na direção daquele mago junto com o fio. E se vai cair, pelo menos vai levar um para a morte consigo também. Os chifres gêmeos estavam tentando salvar o garoto da queda iminente neste precipício, mas ele já estava muito distante. E tudo parecia lento para Arthur. Essa era a morte chegando, só que dessa vez seu coração estava quente, estava realizado. Finalmente entendeu o que aquela voz estava tentando dizer e por que estes dois estavam chorando. Para salvar a família, eles até mesmo se sacrificariam, e pensar que nunca mais vai os ver, começou a chorar enquanto caía. Teria sido bom continuar como uma família com eles, principalmente em ser um irmão mais velho também. E surpreendentemente, o moleque após cair este precipício era bem resistente, porque ainda estava vivo, bem detonado. Mas acordou no meio da floresta densa, e sentiu um medo instintivo, porque o chão todo tremia com a chegada de um ser extremamente assustador e gigante, que simplesmente o deu bom dia.